Bom dia, estou gravando esse vídeo para os alunos do 8º ano do Plano de Estudos Tutorado, o PET. Então, vou estar fazendo a correção dessas 4 primeiras semanas das atividades de Geografia. Na atividade 1 da primeira semana, pediu para observar um mapa. E na questão, ela pede de quais nacionalidades são os imigrantes que chegam ao Brasil. Então, ao observar o mapa e as setas, podemos constatar o quê? Que os imigrantes vieram de Portugal, Japão, Itália, Espanha, Bolívia, Argentina, China, Alemanha, Estados Unidos e também do Uruguai. Na letra B, pediu para organizar esses países de acordo com o continente, Europa, América e Ásia. Então, da Europa vieram o quê? Os portugueses, os italianos, os espanhóis, alemães. Da América vieram os bolivianos, argentinos, os norte-americanos e os uruguaios. E da Ásia vieram o quê? Os japoneses e os chineses. A letra C pergunta: os portugueses são o maior quantitativo de imigrantes. Apresente 2 motivos para isso. Está relacionado principalmente à colonização, O Brasil foi colonizado pelos portugueses e essa migração de portugueses que vieram para o Brasil, o objetivo deles era melhorar as condições de vida aqui no Brasil. Então, pelo fato de Portugal ter colonizado o Brasil, então esse quantitativo de portugueses foi bem maior comparado com outras nacionalidades. Então, muitos vieram em busca de melhores condições de vida aqui no nosso país, desde o início do processo de colonização. A questão 2 é uma atividade pessoal baseada no município onde o aluno vive. Atividade número 3 tem uma manchete mostrando a questão dos imigrantes. E na questão a pergunta: quais argumentos levantados pelo autor do trecho comprovam a necessidade de valorizarmos a história do imigrante? Essa questão está relacionada ao fato de que o imigrante ele veio de algum local, Ele tem sua origem, ele tem sua necessidade de apropriar, de viver, de ter uma vida digna, de criar sua identidade, seja em outro local. Então, os principais argumentos são esses, que devemos valorizar o imigrante porque ele tem uma história, ele tem uma vida, ele quer se apropriar de algo, de uma vida digna. A letra B é uma questão pessoal também, analisando as manchetes para responder a 4 e a 5. A notícia apresenta um haitiano que migrou para o Brasil e obteve sucesso. Descreva o que levou muitos haitianos a migrar para o Brasil em 2016. Então, a migração em si está relacionada por vários motivos, A dos haitianos em 2016, a migração deles para o Brasil, está relacionada ao desastre natural que aconteceu no seu país. Um furacão que atingiu o Haiti e fez com que várias pessoas buscassem melhores oportunidades, condições de vida em outro país, no caso aqui no Brasil. Atividade 5, pesquisar em jornais e revistas na internet outras populações que migraram para nós aqui nos últimos 5 anos, Então, é muito comum, nesses últimos 5 anos, o Brasil está recebendo imigrantes. Então, esses imigrantes vieram para o Brasil principalmente de países mais pobres, Então, nós temos um grupo muito grande de venezuelanos, fugindo principalmente por fome, por problemas sociais. Nós temos a questão do Haiti, que vieram por questão de catástrofe natural. Nós temos os palestinos e os sírios, que vieram devido aos conflitos nesses países. Nós temos os bolivianos, que vieram aqui para o Brasil também em busca de melhores condições de vida. Vamos passar para a semana 2. Observar o mapa mundi de densidade demográfica. Os tons mais escuros apresentam as áreas com maior concentração de pessoas e os mais claros com menores. Então, analisando esse mapa, em quais continentes estão o maior número de habitantes? Nós podemos constatar que, em quais, Então, nós podemos citar o continente asiático, continente americano e continente
africano. Os três maiores aí, né? As áreas mais coloridas. Também aqui no continente europeu. Descreva como se comporta a densidade demográfica no continente americano e no continente africano. As menores densidades demográficas se dão principalmente em lugares onde as menores em lugares mais inóspitos, né? Quais são esses lugares? Regiões frias, polares, aqui mais ao Polo Norte, mais aqui ao Polo Sul, região de floresta, região de deserto. Então, aqui na América, a gente percebe o quê? Que nas grandes cidades e no litoral, as concentrações populacionais são maiores, né? Mais para o interior e nas regiões mais polares, as concentrações populacionais são menores. Também igual no continente africano, né? Região de deserto, a concentração populacional é menor. No litoral e mais ao centro do país, a concentração populacional é maior. O que caracteriza as áreas com baixa densidade demográfica? É isso que eu falei para vocês. As áreas de baixa densidade demográfica estão relacionadas aos lugares mais de difícil acesso, como regiões polares, regiões de floresta, regiões de deserto, né? Regiões montanhosas também. Vamos analisar a tirinha para responder as questões 2 e 3. A tirinha foi criada em 93, na previsão que chegaria a 7 bilhões de habitantes na Terra, uma projeção para 2023. Porém, em junho de 2017, 6 anos antes, ultrapassamos a marca. Cite 2 motivos que explicam a redução da mortalidade. Então, hoje, a população mundial já ultrapassa 7 bilhões. E quais são esses motivos que fizeram com que a mortalidade diminuísse? Está atrelado o quê? As melhorias nas condições de vida. Hoje, as pessoas têm acesso a saneamento básico, a serviços médicos, hospitalares, a vacinas. Isso contribuiu com a diminuição da mortalidade. Questão 3. O crescimento populacional apresenta outras preocupações mundiais, como a capacidade do planeta em disponibilizar os diferentes recursos naturais. O que precisamos fazer para não levar à infinitude dos recursos? Então, nós temos que consumir, né, o básico, e consumir o quê? De forma consciente, para contribuir com o meio ambiente e com ações simples no nosso dia a dia, de forma que consumimos o essencial e de forma muito consciente, a fim de diminuir os impactos na natureza. Vamos observar a tabela para responder as questões 4 e 5. Então, nessa tabela tem países com a população absoluta e sua população relativa, né? Dos países apresentados, qual apresenta a maior densidade demográfica? Então, analisando aqui, densidade demográfica é o mesmo, população relativa. Qual apresenta maior? É Bangladesh, né? Por que isso ocorre? Porque nós sabemos que densidade demográfica é uma relação entre número de habitantes e área. Então, dividindo o número de habitantes e a área de Bangladesh, dá o valor de 966 habitantes por quilômetro quadrado, né? Observando a população absoluta e relativa, para qual dos países você mudaria? Isso é uma questão mais pessoal, né? Vai de cada aluno. Ele deveria estar analisando as características de cada um dos países. Chegamos na semana 3, atividades relacionadas à representação em mapas. Analisando esse mapa, né? Um mapa diferente, ele é um tipo de quê? Como ele pode ser classificado? Anamorfose ou cartograma? Esse mapa ele é um anamorfose. Por quê? O anamorfose é um mapa que mostra as dimensões do território muito além do que realmente é. Ou além ou menor, de acordo com o que quer ser representado. O que nós estamos vendo de maior aqui? É o estado de São Paulo. Na realidade, São Paulo não é o maior estado brasileiro, né? Mas aqui ele está sendo representado. Por quê? Porque esse mapa está querendo mostrar o quê? Quer mostrar população absoluta, né? Por isso nós escolheríamos um título para esse mapa. Brasil, população absoluta. São Paulo está maior por quê? Porque o estado que tem a maior população absoluta. Compare a situação de Minas Gerais em relação ao restante dos estados brasileiros. Analisando a população absoluta dos estados, Minas Gerais é o segundo estado de maior população absoluta do nosso país, ficando atrás apenas de São Paulo.
Vamos observar o mapa para responder a atividade 2 e 3. Mortalidade infantil entre crianças. A partir da observação do mapa, descreva a situação de mortalidade infantil no continente americano e também no continente africano, né? Então, analisando aí, nós chegamos à conclusão de que a taxa de mortalidade de menores de 5 anos na África estão situadas onde? Principalmente nos países ao sul do deserto de Saara, e de 4 vezes maior do que na América Latina. Então, a mortalidade infantil na África, dos países africanos, é maior do que dos países localizados aqui na América Latina, né? Lembrando que a mortalidade infantil está relacionada àquelas crianças antes de completar 1 ano de vida. Então, no continente africano, esse índice é bem maior. Em quais países do mundo a mortalidade infantil é menor? Então, em quais países? São aqueles países, principalmente do continente europeu, como Eslovênia, Mônaco, Islândia, Noruega, Finlândia, países da Ásia, como Japão e Singapura, né? Quais motivos que fazem com que esses países tenham esse índice de mortalidade infantil baixo? Os países que investem muito na medicina, medida sanitária e principalmente expansão de vacinas, antibióticos, na qualidade de vida no geral, que faz com que esses dados são bem menores. Vamos analisar esse outro mapa para responder as questões 4 e 5. Analisando esse mapa, nós também constatamos que ele é uma anamorfose, porque o mapa ilustra informações quantitativas relacionadas à população mundial e o espaço geográfico. Como é calculado o PIB, Produto Interno Bruto? Então, o PIB é Produto Interno Bruto de um país, né? Tudo que um país produz em um ano. Analisando o mapa, nós chegamos à conclusão que quais países com maior PIB? Analisando Estados Unidos e China. E países com menor PIB, Burundi na África e São Tomé e Príncipe na África. Atividade 5 pediu para construir uma tabela com 5 países do continente americano e 5 países do continente africano, classificando em países alto, médio e baixo, analisando o seu PIB, né? PIB alto. Poderíamos citar o quê? Estados Unidos, na América e na África, Egito. Médio, Argentina na América e Sudão na África. PIB baixo, Granada na América, Guiné-Bissau na África. PIB muito baixo, Dominica aqui na América e São Tomé e Príncipe na África. Lembrando que tem várias outras opções de país, então bastaria escolher 5 deles, né? Lembrando que era uma tabela com PIB alto, médio, baixo e muito baixo. Chegamos à semana 4. Vamos analisar as questões. As taxas de natalidade e mortalidade apresentam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional, o que conserva o seu quê? Seu índice de densidade demográfica. Vamos observar as pirâmides para responder as questões 2 e 3, as pirâmides do Brasil, né? 1980, 2015 e uma projeção da pirâmide do Brasil para o ano de 2050. Descreva a dinâmica populacional brasileira de 1980 a 2015. Podemos dizer que nesse último século a população brasileira aumentou bastante, principalmente pós 1950. Onde o Brasil saltou do ano 2000 de 170 milhões de habitantes para os últimos índices do IBGE, mais de 210 milhões de habitantes, né? Então o Brasil hoje deixou de ser um país jovem e está passando para ser um país adulto com características de um país onde a expectativa de vida está aumentando cada vez mais devido às melhorias de vida aqui da população brasileira. A taxa de fecundidade brasileira fica em torno de 1,5 a 2. Então baixa, né? Então, em média, no Brasil, as mulheres têm 1,7, 1,8 filhos.
Isso mostra o quê? Que a população brasileira continua crescendo, mas um ritmo bem mais lento. Questão 3 pediu para explicar qual é a projeção feita pelos estudiosos de população em 2050, considerando crianças, jovens e adultos. As projeções indicam o quê? Com o envelhecimento populacional, né? O Brasil vai passar por um envelhecimento populacional, consequentemente vai precisar de um suporte no que diz respeito à questão da Previdência, a questão do Estado, e esse Estado deve estar preparado para as políticas específicas que asseguram o quê? A atenção integral, reconhecendo o quê? As características e envelhecimento dessa população. É um grande desafio, né? Não só para o Brasil, para todos os países, questão da reforma da Previdência. Em uma reportagem sobre o crescimento da população, a revista divulgou a tabela com a participação. Admitindo-se que o título da reportagem se referia ao grupo etário cuja população cresceu sempre ao longo do período registrado, qual título seria mais adequado para a gente dar para essa tabela aqui? Né? Analisando as características e um crescimento maior da população acima de 65 anos, um título interessante seria da letra D, o Brasil de cabelos brancos. Observando a imagem para responder a atividade 5, os motivos que levaram à redução da taxa de fecundidade do Brasil está relacionado ao quê? A inserção da mulher no mercado de trabalho, aos métodos contraceptivos, né? E os altos custos na criação dos filhos. O que representa a taxa de fecundidade? É uma estimativa do número médio de filhos de uma mulher teria, né, ao seu período reprodutivo. Geralmente, esse índice ele pega mulheres no período de 15 a 49 anos, principalmente, que, de acordo com a medicina, é uma idade mais apropriada para ter filhos. Obrigado.